Olá, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para falar sobre constelação familiar. Hoje eu quero falar sobre a relação da psicologia com a constelação. Estamos enfrentando bastante desafios nesses dias. O conselho está contra a constelação e vamos falar um pouco sobre este tema, este assunto que tem sido bastante desafiador tanto para os psicólogos quanto para os consteladores. Meu nome é Alzira Cristina, sou consteladora e sou psicóloga clínica há 22 anos e consteladora há 15 anos e coordeno cursos de constelação familiar. Venho formando consteladores desde 2015. Então, há 8 anos, hoje eu totalizo 32 turmas entre formados e em formação, tanto curso livre quanto pós-graduação. Temos 2 grupos de psicólogos e é sobre esses 2 grupos que eu quero falar. Temos outros, né? Que talvez nem tenha consciência do que está acontecendo, mas quero falar de 2 públicos. O primeiro público é aquele que não aceita e não reconhece a constelação. E eu tenho uma pergunta para você, colega psicólogo. E aqui é realmente um bate-papo, é uma conversa, não é crítica, não é briga. Quero mesmo conversar com você. Quantos pacientes seus chegaram na sessão falando sobre a constelação, encantado com a constelação? E se você se permitiu ouvir o discurso do seu paciente, o quanto do discurso dele sobre esse método de constelação coincidiu com o que você vem trabalhando com ele nas sessões de terapia? Alguns psicólogos estão bastante incomodados com esse método de terapia breve, porque alguns podem ter até medo, a constelação vai tirar o meu paciente, ou a constelação não é provada cientificamente, estudei tantos anos para o paciente chegar aqui e falar que a constelação resolveu lá a relação dele com a mãe ou com o pai. Então, isso eu entendo, realmente é desafiador, assusta. E também, o que eu mais compreendo é aquele psicólogo que foi conhecer a constelação e, infelizmente, se depararam com um constelador mal formado. Um constelador que mistura suas crenças religiosas com a constelação, que faz palco, né, como gritos, se rastejar pelo chão. E aí eu já te digo, isso não é constelação, tá bom? E temos o outro público de psicólogos que conheceram a constelação com pessoas sérias e que se encantaram e que entenderam o que é a constelação e que entenderam o que a constelação pode fazer por ele em sua vida pessoal, pelo seu trabalho e pelos seus clientes. E esses estão se formando, estão procurando conhecer, estão se aprofundando no conhecimento da constelação com profissionais sérios, com escolas sérias e aí sim, seguindo esse caminho. Eu tenho ouvido muito discurso de psicólogos que são consteladores que estão pensando até em abrir mão do CRP porque não tem como voltar atrás daquilo que conhece com a constelação. Como eu conheci a constelação, olha que curioso. Chega uma paciente, 2007, 2008, chega uma paciente, senta, né, na cadeira dela e me diz: eu fiz uma técnica de constelação familiar e foi incrível. E ela começa a me contar o que aconteceu naquela técnica. E ela vai descrevendo toda a relação, né? Foi trabalhada naquele negócio que ela me trouxe, a relação dela com o pai. E ela diz, tinha uma pessoa lá representando o meu pai, e eu falei isso, isso e isso pro meu pai, e meu pai falou isso e isso pra mim. Nossa, eu saí assim, 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 assim. E todo o relato dela tinha a ver com tudo que a gente já tinha trabalhado nas sessões de terapia. Mas eu, psicóloga, quadradinha, só fiquei curiosa. Naquela época eu não tinha muita habilidade com internet, não tem muita ainda não, mas não tinha muito menos.
E fui lá tentar pesquisar a constelação familiar, não apareceu muita coisa. E eu queria aquele lugar que ela foi, porque me pareceu um lugar sério. Na sessão seguinte, ela falou: eu lembrei de mais coisas da minha constelação e trouxe mais conteúdos da constelação. E eu fui trabalhando aquilo que ela foi trazendo e associando com aquilo que nós já vínhamos trabalhando na sessão de terapia. E de novo, tentei pesquisar e nada encontrei. Lembro até a imagem, o consultório que eu atendia na época, onde eu estava pesquisando, que era na cozinha, que o Wi-Fi pegava melhor, né? Ou era ainda cabo, nem lembro. Na terceira sessão, após a constelação dela, novamente ela me traz lá o relato da constelação. E foi então que eu saí do nosso quadradinho e pedi: você pode me passar o contato deste local? Peguei o telefone, liguei e fui conhecer. Convidei uma amiga para ir junto comigo, psicóloga. Fomos conhecer. Confesso que aquilo me encantou. Por que me encantou? Porque eu vi o inconsciente do Freud sendo materializado nas representações. Eu vi o psicodrama do Moreno ali nas representações. Eu vi o inconsciente coletivo do Jung ali nas representações, né? Eu vi a psicologia sistêmica familiar, que eu tinha até feito um curso de psicologia sistêmica familiar para atender famílias, porque eu gosto, né, do trabalho com as famílias e não trabalhar só com a visão de um, mas de todos. E eu vi ali a psicologia sistêmica familiar sendo representada por pessoas. Logo marquei a minha constelação. Desde então, venho aí mergulhando até chegar a ensinar e coordenar curso de pós-graduação na universidade. O Conselho Federal de Psicologia emitiu aí uma nota de que é proibido os psicólogos trabalhar com constelação. E estão alegando que a constelação faz uma apologia às famílias tradicionais. Isso não é verdade. Isso é fala de quem não conhece constelação. Isso é fala de quem conheceu constelação com consteladores mal formados, ou consteladores que fazem os seus trabalhos misturados com outras técnicas, né? Constelação xamânica, constelação reikiana, constelação com mesa radiônica, técnicas e terapias integrativas ou holísticas, e que estão misturando com constelação na água, né? Então põe lá uma bacia e coloca os bonecos. Então eu entendo você. Se eu tivesse conhecido a constelação em um local que mistura crenças religiosas ou com outras terapias, provavelmente eu teria gostado, mas não para usar no meu trabalho. Provavelmente eu teria usufruído do método, assim como eu usufruo do tarô, da mesa radiônica, do reiki, dos florais, enfim. Agora eu estou estudando aqui, participando de grupos de EFT. Então eu usaria para mim, mas eu não usaria no meu trabalho, se eu não visse a seriedade do método. Por exemplo, hipnose. Eu sempre fui encantada com a hipnose. Antes de fazer o curso de psicologia, eu já tinha sido passado pelo processo. Fui conhecer a hipnose de Milton Erickson, que é permitido utilizar, né? O conselho reconhece. A hipnose clássica não é reconhecida pelo conselho. Então, qual hipnose eu uso? De Milton Erickson. Qual que eu fui estudar? De Milton Erickson, para integrar ao meu trabalho como psicóloga. A mesma coisa a constelação. Se eu tivesse percebido que a constelação tem misturas ou faz apologia a algo que a psicologia é contra, eu jamais utilizaria no meu trabalho como psicóloga. O que estão falando, né? Que apologia à família. Gente, não é isso. Quantos pacientes chegam no nosso consultório com dor, com mágoa do pai, da mãe? Eu mesma carreguei mágoas da minha mãe até conhecer constelação. Eu achava que a minha mãe não me amava. Ela amava a irmã mais velha e amava o irmão mais novo. E ela não amava. Era esse o registro que eu tinha lá na minha construção psíquica. E cheguei nas minhas terapias, né? Fiz várias terapia com vários psicólogos, né? Troquei aí
ao longo dos anos, afinal só de formado eu tenho 22 anos, com mais 5 de formação, então é o tempo que eu tenho que faço terapia. Quantas vezes levei para minha terapia a mágoa? Minha mãe não me ama, minha mãe não gosta de mim, minha mãe me critica, minha mãe não me aceita, né? Quantas vezes? E aí com a constelação eu descobri que isso era uma interpretação minha. Mas em nenhum momento ninguém disse para mim, você precisa amar a sua mãe. É aceitar. O que a constelação defende é aceitar. Essa é sua mãe. Ela fez o que você está falando, mas ela não sabia fazer diferente. A gente não fala isso para o paciente? Só que uma coisa é eu falar para o paciente, olha, a sua mãe não sabia fazer diferente. Conta um pouquinho da história dela. Isso é uma coisa. Outra coisa é o paciente ou o cliente na constelação está diante de um representante da mãe. E aquela representante da mãe dizer para ele, eu sinto muito, eu não sabia fazer diferente. No emocional ou no inconsciente, aquilo cai como se ele estivesse vivendo naquele momento. Tem muito do psicodrama? Tem. O psicodrama faz parte do quê? Da psicologia. Tem muito do inconsciente? Tem. E o inconsciente faz parte do quê? Da psicanálise, que está na formação de psicologia. Então, não estou dizendo que constelação é psicologia. Eu estou dizendo que suas bases são as teorias da psicologia. Então, não tem porquê tanta guerra, tanta briga com a constelação. Ela não faz apologia. Mas eu entendo quem pensa assim. Recentemente uma paciente me mandou um vídeo de uma consteladora e ela dizia assim para a cliente dela, ela filmou lá, né, uma simulação de constelação e ela dizia assim, a sua vida financeira não vai para frente, porque você precisa amar e admirar a sua mãe. Isso não é fala da constelação. Isso é fala de um constelador que não tem uma boa formação. A constelação não manda amar a mãe, porque amor não se obriga, amor se conquista. Outro dia eu estava pensando, é muito fácil eu ressignificar e amar uma mãe como foi a minha. A minha mãe, apesar de eu achar que ela não me amava, ela foi uma mãe amorosa, ela foi uma mãe cuidadosa, ela foi uma mãe orientadora e ela foi uma mãe que me deu asas. Ela dizia, vai filha, vai. Ela não me prendia, ela me deu liberdade. E mesmo com todas as minhas mágoas, muitas vezes eu liguei para ela ou pessoalmente eu falava, mãe, obrigada. Obrigada por tudo que a senhora me ensinou, porque hoje eu sou a mulher que eu sou, forte, determinada, que realizei os meus sonhos e realizo porque eu tive a senhora como mãe. É muito fácil, porque a minha mãe foi assim. Eu que significava diferente. Mas uma mãe que xingou a filha desde criança, você é burra, você não é imprestável, você não sabe de nada. Imagina uma criança ouvindo isso, quando criança, na adolescência, a raiva, apanhar, e aquela mãe raivosa que bate, que xinga, crescer, né, que é o que nós nomeamos aí como mãe tóxica. Uma criança crescendo e ouvindo isso, não tem como amar, né? O adulto, ele vai olhar para trás com muita dor e muita mágoa dessa mãe, mas dá para ele mudar esse passado? Dá para trocar essa mãe, né? Eu brinco com os meus alunos, pacientes, clientes. Não dá para ir lá no mercado e falar, olha, você me deu uma mãe errada, eu quero trocar. Não dá. Então, o que nos resta? Aceitar. Entender que essa mãe fez o que fez, porque ela não sabia fazer diferente, porque ela também teve uma mãe difícil, porque ela também teve uma avó difícil, porque ela teve uma vida de escassez afetiva e às vezes até material, porque ela foi obrigada a fazer coisas que ela não queria e não podia. Então não dá para esperar muito dessa mãe. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu preciso ter essa conversa com vocês.
Vamos até o final, vamos juntos, pensar juntos, me ajudem e eu ajudo vocês. Então, amor não se obriga, amor se conquista. E aquele constelador que fala para o seu cliente, você tem que amar a sua mãe, não é verdade. É aceitar na alma que foi como foi. Que o passado não dá para mudar. Então vamos deixar no passado o que é do passado e vamos viver a vida com essa aceitação. E aquela mágoa que o cliente carrega a vida inteira do papai e da mamãe, que se transforma numa dor, que se transforma numa depressão, que se transforma num câncer, ela pode ser eliminada com essa vivência como se fosse em tempo real, como se fosse um psicodrama. Eu dizendo ali, olha mãe, eu esperei muito de você, ou eu esperei de você o que você não podia me dar. Então existe aquela conversa que não foi possível ter quando era criança, quando era adolescente. E isso é curativo. E isso transforma, porque tira aquela mágoa, tira aquela dor, tira aquela expectativa, né? De que a mãe tem que pedir perdão. Então, sim, é curador, né? Também fala, né? A constelação faz apologia à família tradicional. Não, sabe o que a constelação ensina? Sabe o que o Bert Hellinger nos ensinou? Nós damos vida para os filhos e os filhos vão fazer as escolhas dele e os filhos vão seguir o caminho deles. Então, por exemplo, eu sou psicóloga. Claro que eu adoraria que as minhas filhas fossem psicólogas, porque eu amo a minha profissão. Mas o que eu aprendo com a constelação? Eu dei a vida. E quando elas chegam na vida adulta, elas vão fazer as escolhas delas e não a minha. Isso é querer uma família quadradinha? Né? Isso é fazer apologia à família tradicional? Não. Eu falo para os meus clientes, não é fácil dizer um sim para as escolhas dos filhos. E é possível. Por exemplo, né, eu falo um pouco aqui das minhas filhas porque elas me permitem. Minha filha engravidou com 19 anos. Se eu não conhecesse a constelação, eu teria cuidado do meu neto como se eu fosse a mãe dele. Ela era solteira. Eu teria tomado essa criança para mim. Quantos clientes vocês recebem nos seus consultórios dizendo isso? Eu cuido do meu neto como se eu fosse a mãe. E às vezes o neto chama a avó de mãe. E você sabe que não é certo, porque você estudou isso lá na faculdade. E você orienta o seu paciente de que o neto é neto e não é filho. É isso que a constelação faz. Então eu, como avó, delego à minha filha o papel de mãe do meu neto. E me policio para ficar no lugar de avó. É isso que a constelação ensina. Não é apologia à família tradicional. Não é apologia ao machismo. Não. É dizer um sim para o passado. Se libertar das mágoas, das dores do passado, para ficar livre para viver a vida. É isso que a constelação faz. Eu me coloco à disposição para conversar com você. Tem dúvida? Me procura. Vamos conversar, vamos bater um papo. Eu entendo você, como eu falei, tem consteladores aí, infelizmente, que têm agido de forma que faz com que a constelação seja mal vista. Mas tem consteladores muito bons. Tem consteladores muito bem formados. Pelo menos 90% dos meus alunos eu garanto que entenderam o que é constelação. Alguns foram por outros caminhos e eu não tenho alcance, é como filho, né? Outro dia uma colega que é professora do meu curso, ela falou, mas Cris, você viu o que o aluno X está fazendo? Eu falei, nós não temos alcance. O Bert fala, o professor, assim como os pais, entrega o conhecimento. O que cada um vai fazer com esse conhecimento é deles. Então eu não posso chegar lá no meu aluno e falar, olha, não vai por esse caminho. Eu oriento, vamos por aqui, vamos seguir o que o Bert ensinou. E acredito que 90% dos meus alunos seguem esse caminho. Outros 10% foram por outros caminhos. E está tudo bem, assim como os filhos.
Adoraria ter ditado o caminho das minhas filhas. Você vai fazer esse curso, você vai casar com essa pessoa, mas não é assim que funciona e não é assim que a constelação ensina, muito pelo contrário. Ela ensina que a gente solte os filhos, que eles façam as escolhas deles, tanto na formação, como nas escolhas dos seus parceiros ou parceiras, como na não escolha também, né? É isso que nós trabalhamos com as famílias. Deixar no passado o que é do passado, viver a vida, ser feliz. E espero ter contribuído, né, para esse momento delicado das constelações. Me siga no Instagram, iac.constelação, constelacão. Meu WhatsApp 11 993 618423. O site alziracristina.com. E me coloco à disposição, se quiser conversar sobre o assunto.